Amém? Posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Salmo 51, a gente vai ler lá no verso 10. Amém? 51, verso 10. Onde o salmista diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Vou ler mais uma vez. Cria em mim, ó Deus, diga um coração puro. Diga e renova dentro de mim um espírito inabalável. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Com seus olhos fechados, põe a mão no seu coração. Pai, nesta noite nos colocamos diante da Tua presença, Senhor, com o coração aberto e alma rendida ao Senhor. Reconhecemos que sem Ti não podemos fazer nada, Pai. Muitas vezes tentamos seguir, Senhor, com as nossas próprias forças, com as nossas próprias escolhas, mas só Teu Espírito pode nos renovar de verdade, Senhor. Pai, assim como Davi clamou, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Hoje também nos colocamos, Senhor, renova-nos, Pai. Tira de nós um coração endurecido, cheio de culpa, de mágoas, friezas espirituais, Senhor, e nos dá um coração sensível à Tua voz, disposto a obedecer e viver em santidade, Senhor. Espírito Santo, vem sobre nós nessa hora, Senhor. Toca no mais profundo da alma. Espírito Santo, Deus, quebra as cadeias insensíveis, remove o cansaço espiritual, reacende novamente a chama da fé, Senhor. Onde há culpa, Deus, traz perdão. Onde há tristeza, traz consolo, Espírito Santo. Onde há fraqueza, derrama força e coragem. Senhor, queremos sair daqui diferentes, transformados, cheios da Tua presença. Faz algo novo nesta noite, como prometeste na Tua palavra. Que cada vida seja alcançada pelo Teu poder restaurador, Senhor. Que o Teu Espírito Santo encontre espaço para agir, curando, libertando, renovando os corações. E que ao final dessa mensagem, cada um, Senhor, possa dizer com convicção: o meu coração foi renovado pelo poder do Espírito Santo do Senhor. Espírito Santo de Deus, colocamos tudo, Pai, tudo diante de Ti aqui nesta noite. Não queremos mais lutar com a força dos nossos próprios braços, Senhor, porque tem coisas, Pai, que não podemos resolver, não podemos fazer, mas estamos aqui diante da Tua presença nesta noite, Deus, porque sabemos que o Senhor pode nos transformar, pode nos mudar. Então eu creio, Espírito Santo, que nesta noite sairemos aqui renovados pelo Senhor, em nome do Teu Filho Jesus, Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que nessa noite você vai sair daqui renovado pelo Senhor? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Domingo passado eu ministrei sobre uma pessoa que carrega as marcas do Espírito Santo. Uma pessoa que carrega as marcas do Espírito Santo do Senhor. E hoje eu quero falar pessoas renovadas pelo Espírito Santo. Pessoas que é renovada. Você quer ser renovado pelo Senhor? Todos os dias que Ele deu em você precisa ser renovado. Todos os dias Ele precisa ir além do Senhor. E quando Davi ele diz: cria em mim, ele está pedindo a Deus o mesmo poder usado na criação do mundo. Algo totalmente novo, algo que só o Espírito Santo Ele pode fazer em mim e Ele pode fazer em você. Por isso que o salmista Davi ele está dizendo: cria em mim, ó Deus. Ele reconhece que
nada pode mudar, que ele não pode mudar a si mesmo, e a transformação verdadeira, ela vem de dentro para fora, e só quem pode fazer essa renovação em mim, em você, é Deus. E o salmista Davi, ele está reconhecendo, ele reconhece que ele não consegue mudar a si mesmo, ele reconhece que ele não pode mudar a vida dele, ele reconhece que ele precisa de uma renovação, e quando ele pede um espírito inabalável, ele está dizendo: Senhor, eu não quero apenas ser perdoado, eu quero ser firme, constante, quero permanecer de pé, mesmo diante das tentações. Por isso que ele está pedindo isso ao Senhor. Deus, eu quero um espírito inabalável, eu não quero apenas, Senhor, ser perdoado, mas eu quero ser firme, eu quero ser constante na tua presença, eu quero mais do Senhor, eu quero permanecer de pé, Deus, diante das tentações, porque Davi aqui tinha sido tentado, Davi caiu, e Davi sabia a dor que ele estava sentindo, por causa de um pecado, por causa de algo que não agradou a Deus, e agora ele está pedindo ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro, cria em mim um espírito inabalável, porque não era apenas ser perdoado, mas ele queria estar firme na presença de Deus, ele queria estar constante na presença do Senhor, ele estava pedindo: Deus, eu quero permanecer firme diante das tentações, por isso me renova. Eu e você precisamos ser renovados todos os dias, querido. Eu e você precisamos ser guiados pelo Espírito Santo todos os dias. Precisamos dessa presença, precisamos dessa direção do Espírito Santo. Mas eu e você tem que reconhecer que a gente não pode mudar a nós mesmos. Você não pode mudar a si mesmo. Você nunca vai poder mudar a si mesmo. E Davi, ele reconheceu: eu não posso mudar a mim mesmo, eu preciso de uma transformação verdadeira, que não é por fora, mas é de dentro para fora. E só quem pode fazer essa transformação em mim e em você, de dentro para fora, é o Senhor Jesus. Ele não quer passar maquiagem aqui em você, porque a maquiagem, ela esconde muitas coisas. Passa uma maquiagem, coloca aquela maquiagem, esconde muitas coisas em nós, mas o Senhor não quer fazer maquiagem em você. Ele quer te transformar de dentro para fora, que não seja apenas uma maquiagem. Davi, ele reconhece isso, e quando ele reconhece isso, ele pede ao Senhor: Deus, eu não quero apenas, Pai, ser perdoado, eu quero permanecer firme na tua presença. Sabe por que Davi estava pedindo isso? Porque ele entendeu que longe da presença do Senhor não há alegria. Longe de Deus não há alegria. Tudo passa, tudo é passageiro, tudo é escape. A verdadeira alegria está na presença de Deus. Aonde você tem buscado alegria? Onde você tem buscado a sua felicidade? Aonde você tem buscado a sua felicidade? Eu quero te dizer, querido, tudo que você buscar aqui que seja terreno, por mais que você ame, por mais que você gosta, nunca vai te preencher por completo se não for Deus. Se não for Deus, sempre vai faltar algo. Só quem nos preenche por completo é Ele. Há um vazio dentro do ser humano que só Deus pode preencher. Sabe a tristeza? Aquele vazio que de vez em quando você sente dentro de você. Às vezes você tenta preencher, fala: não, se eu queria comer algo, se eu comesse algo, esse vazio passava, você comia algo, o vazio não preenche. Se eu fizesse isso, pastor, esse vazio passava, eu quero algo, e você quer o que? Você não sabe. E esse vazio está gritando lá: é Deus que você precisa. Nada nesse mundo vai preencher o lugar dele. Nada nesse mundo vai preencher o lugar de Deus na minha vida e na tua vida. Nada. Tudo que você colocar nessa vida para preencher o lugar dele, se não for Deus, sempre vai te faltar algo. Sempre vai te faltar algo. Então eu quero que você entenda nessa noite: Deus te trouxe aqui porque Ele quer fazer renovo na sua vida. Talvez você tenha buscado tantas coisas para preencher esse vazio, e esse vazio só quem vai preencher é aquele que te trouxe aqui. Quem te trouxe aqui não foi o teu amigo. Quem te trouxe aqui não foi
Foi o Espírito Santo de Deus que te trouxe aqui nesta noite. Foi Ele que te deu força, foi Ele que te trouxe aqui. E Ele te trouxe aqui porque Ele quer fazer algo novo na sua vida. Ele quer te renovar aqui nesta noite. Não adianta você chegar aqui e falar: pastor, eu reconheço que preciso, eu reconheço que eu necessito de Deus. Reconhecer sem atitude não muda a tua vida. Reconhecer que necessita de Deus sem atitude não vai mudar você. O que muda você é você tomar uma decisão e ter atitude daquilo que você quer. Você olhar para você e falar: não quero mais viver assim. Deus cria em mim, Deus, um coração puro e um espírito inabalável. Eu não quero viver longe da tua presença. Eu estava assistindo uma reportagem interessante, que eu estava assistindo um atirador americano. Ele estava numa competição de tiro e aquilo falou muito comigo. Ele numa competição de tiro e ele estava a um tiro de ser campeão na competição de tiro que ele estava. Por um tiro ele ia ser campeão, e quando ele dá aquele tiro, ele acerta no meio do alvo. E ele caiu de primeiro para 8º lugar. Aí você me pergunta: como assim, pastor? Se ele estava por um tiro, e quando ele dá aquele tiro, ele acerta no meio do alvo, e ele cai do primeiro para 8º lugar. Ele acertou no alvo do vizinho do lado, não acertou no dele. Não adianta você acertar no alvo que não é o seu. Não adianta você fazer corridas que não é a sua. Não adianta você trilhar caminho que não é o que Deus criou para você trilhar. Você pode fazer da maneira que você acha que é certa, do jeito que você acha que é certo, mas se não for o que Deus determinou para você viver, isso te leva para baixo. Isso te leva para longe da presença. Porque não é só acertar o alvo. Você tem que acertar o alvo que Deus determinou para você acertar. Você tem que correr a corrida que Deus determinou para você correr. Por isso eu quero que você entenda aqui nesta noite. Às vezes as nossas dores, o nosso sofrimento, às vezes a gente olha e fala: pastor, mas não muda. Eu estou na igreja, eu oro, eu sirvo a Deus, mas eu estou fazendo certo. Mas às vezes da maneira errada, pulando etapas, fazendo aquilo que não é para fazer naquele momento. Porque para tudo existe um tempo, existe um momento. E tem pessoas às vezes que estão carregando um sofrimento, Deus quer renovar e fala: pastor, mas não muda, eu oro. Porque quantas pessoas que chegam e falam para nós: eu não vou para a igreja, eu não sirvo a Deus, mas eu tenho um vídeo de oração, pastor. Acha que só isso basta. Só isso não basta. Deus não quer apenas que você ore. Deus quer que você se entregue para Ele. Não pela metade. Ele quer você por completo. Ele não te divide com ninguém. Com ninguém. E uma das primeiras coisas que eu quero falar para você, diga para a pessoa que está do seu lado: o pecado nos desgasta espiritualmente. O pecado, ele nos desgasta espiritualmente. Olha o que a Bíblia diz lá em Isaías 59, verso 2. Isaías 59, verso 2. Aleluia, amém? Isaías 59, verso 2, olha o que diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você entende o que é isso que ele está dizendo? As vossas iniquidades, elas fazem separação para você entender melhor, entre o homem e Deus. Os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Querido, ele nos mostra que o maior obstáculo entre o homem e Deus não é a distância.
pecado. O maior obstáculo entre o homem e Deus não é a distância, não são as circunstâncias, é o pecado. Deus, ele continua sendo o mesmo, ele continua sendo santo, ele continua sendo amoroso, porque o nosso Deus, ele não muda, mas o pecado, ele cria uma barreira, ele cria muralha, e ele impede a comunhão do homem com Deus, ele impede o fluir de Deus na nossa vida. O pecado, ele causa separação, ele causa uma separação entre o homem e Deus. E Isaías aqui, ele está falando a um povo que continuava com aparência de piedade, mas na realidade estava vivendo longe de Deus. Isaías estava falando para aquele povo, a aparência era de piedade, pessoas piedosas, mas na realidade eles não tinham comunhão, eles viviam longe do Senhor, com o coração longe de Deus. E quantos de nós parecemos piedosos, parecemos bons, mas o nosso coração está longe do Criador, querido. O nosso coração, mas está longe de Deus. Buscamos a resposta, clamamos, mas esquecemos que há algo dentro de nós que precisa ser confessado, algo que precisa ser mudado, algo que precisa ser purificado em nós. Até clamamos, até buscamos, mas enquanto não entendermos que algo dentro de nós precisa ser mudado, precisa ser transformado, precisa ser purificado, você nunca vai ter comunhão com Ele. Deus não está distante. Deus, ele não quer estar distante de você. Deus quer estar em profunda comunhão comigo e com você. Deus, ele não quer estar distante do homem. É o homem que se afasta de Deus. É o pecado que causa separação entre o homem e Deus. Querido, mas para isso é preciso quebrar, para quebrar essa separação, o primeiro passo é o arrependimento sincero. Eu e você tem que nos arrepender, e quando a gente nos arrepende, o muro cai, as portas se abrem. Quando eu e você nos arrependemos, a voz de Deus, ela volta a ser ouvida. Porque o pecado, ele causa isso. Deus não consegue ouvir mais as nossas orações. Mas é por causa de quê? Por causa do pecado. Houve separação. Mas quando a gente se arrepende, sinceramente, de coração, as portas se abrem. A voz de Deus volta a ser ouvida. Se arrependa. Agora, o arrependimento sincero não é emoção. Não adianta. Muitas vezes a gente vive uma vida achando, não, pastor, eu vou num culto, eu choro, eu cheguei lá, pastor, estava tão pesado, eu saí tão em paz. Mas se você não se arrepender, não tomar uma decisão, logo essa paz vai passar, logo essa alegria vai passar, e o pecado na sua vida vai te levar a coisas piores. Porque não tem comunhão, porque a Bíblia deixa claro que as vossas iniquidades fazem separação entre o homem e Deus. Recebeu um toque, chorou, mas se não tomar decisão, não muda a sua vida, não te muda, não te transforma. A decisão de hoje é o futuro do teu amanhã. Amém, aleluia. A tua decisão de hoje é o futuro do teu amanhã. Não deixa para amanhã aquilo que Deus quer fazer hoje na sua vida. Não deixa para depois aquilo que Deus quer fazer agora. Não aceita viver uma vida de pecado, longe de Deus, por aquilo que o mundo fala, por aquilo que o mundo diz. Deus tem coisas maiores para a sua vida, querido. Deus tem coisas maiores para você. O pecado, ele rouba a alegria. O pecado, ele rouba nossas forças. O pecado, ele rouba a nossa paz. O pecado, ele rouba a comunhão com Deus. O pecado nos faz viver longe de Deus. Um coração sem Deus se torna pesado e sem vida. Então, eu quero que nessa noite você reflita. Porque Davi, ele sentiu esse desgaste e sabia que só o Espírito Santo
podia restaurar a comunhão entre ele e Deus. Então talvez você está aqui hoje e fala: pastor, minha vida está dessa maneira. O pecado tem roubado a minha paz, o pecado tem roubado a minha alegria, o pecado tem roubado as minhas forças. Mas o Espírito Santo de Deus, ele pode restaurar novamente a comunhão entre você e Deus. Ele pode restaurar tudo aqui nesta noite. Muitas vezes você está tentando carregar a culpa, os fracassos sozinho, mas somente o Espírito Santo pode curar e renovar você novamente. Somente Ele. Somente Ele. Ele é o seu amigo, que quando você clama, Ele sempre vai ouvir a tua voz. Ele vai ouvir o teu clamor. Mas se você receber renovação, porque a Bíblia diz que o pecado, ele quebra a comunhão, ele causa separação. Se você chegar em qualquer pessoa, acredite em Deus, acredita. Acreditar em Deus, ter fé em Deus é totalmente diferente de você viver em comunhão com Ele, de você conhecer a Ele, de você saber o Pai que você tem, de você saber a sua identidade, quão amado você é do Senhor. É tão bom, querido, a gente poder orar e sentir a voz de Deus, sentir o amor de Deus. É tão bom a gente ter experiências, às vezes, de entrar no nosso quarto, aonde a gente não consegue nem falar, só chora. Aonde a gente não consegue expressar nada com a boca, com os lábios, mas o coração está expressando tudo. É tão bom você se ajoelhar diante de Deus, onde você não consegue falar nada, mas você sente a presença, onde você só chora, mas o seu coração está falando tudo para Deus. Isso é tão maravilhoso, essa comunhão, quando não há separação, quando há intimidade, comunhão de pai para filho. Se você está aqui hoje, você nunca sentiu isso, Deus está te chamando para você provar dessa experiência com Ele, onde você não precisa falar nada, onde você não precisa dizer nada, onde você só chora e você sente o seu Pai falando com você. Deus está chamando nessa noite para essa renovação. Pastor, eu não sinto mais isso. Deus quer fazer você sentir novamente. Mas cuidado, porque o pecado, ele nos desgasta espiritualmente. O pecado, ele quebra a sensibilidade. O pecado, ele quebra a comunhão. O pecado, ele nos afasta da presença. Então tenha cuidado. Lembra que a Bíblia diz que todos os dias o Senhor ia no jardim do Éden e conversava com Adão face a face. Ele tinha esse prazer de desfrutar o Senhor todos os dias, visitar Ele em intimidade, em comunhão com Ele. Mas é tão interessante que quando o Senhor coloca ele ali, o Senhor falou: você pode comer de tudo, só não pode comer da árvore que está no meio do jardim. Querido, eu quero que você entenda aqui. Deus coloca aquela árvore ali no meio do jardim, e assim Deus fala para Adão: então você não pode comer. Deus não podia colocar um muro ao redor daquela árvore onde Adão não podia entrar. Deus não podia ter tirado aquela árvore daquele do meio do jardim. Então você fala: pastor, por que Deus não tirou? Porque Deus deixou logo ali. Sabe por quê? Porque Deus sempre nos deu o direito de escolha. Adão tinha a escolha de comer ou não comer. Deus me dá uma escolha aí a você, de viver uma vida para Ele ou viver uma vida de pecado. Ele nos dá direito de escolha. Então não culpe a Deus pelo seu sofrimento. Não culpe a Deus pelo que você está vivendo. Ele nos dá direito de escolha. Adão tinha a escolha de não comer. Adão tinha a escolha de todos os dias conversar com o Pai face a face. E você temos escolha de todos os dias ouvir, mas o Senhor tem uma sensibilidade de viver em comunhão com Ele. Mas
Mas também temos as escolhas de viver em separação com Ele. Ele nos dá o direito de escolha. Você tem essa escolha. Mas toda escolha, ela tem consequência. Toda escolha, ela vai ter uma consequência. Você escolhe viver para Deus ou viver para aquilo que você acha mais fácil. A escolha é nossa. E Adão tinha essa escolha. E o Senhor, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor vinha ali, conversava com ele face a face. Mas Adão decidiu comer do fruto que não podia comer. E aquilo houve separação entre o homem e Deus. Porque o pecado, diga para a pessoa do seu lado, o pecado, ele nos desgasta. Segunda coisa que eu quero falar para você, diga para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus, Ele é especialista em fazer o novo. Você crê que Deus ele faz o novo na nossa vida? Você crê que Deus ele pode fazer algo novo em mim e em você? A Bíblia diz que Deus pega o que não são para confundir o que são. Esse é o meu Deus. Esse é o teu Deus. A Bíblia diz lá no livro de Ezequiel 36, 26. Abre aí, por favor. Ezequiel 36, verso 26. Amém? Ezequiel 36, 26. Olha o que diz: dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Olha o que Deus está dizendo: filho, para você entender melhor, filho, eu vou te dar um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Aqui ele fala de renovação, transformação e restauração espiritual. O Senhor apenas não nos deseja, Ele não apenas me deseja, Ele deseja mudar ao teu redor, não apenas isso. Principalmente Ele quer mudar dentro de nós. Não é apenas ao meu redor e ao teu redor. E o coração de pedra, o que é um coração de pedra, como o Senhor está falando? Quando ele fala de um coração de pedra, a pedra ela representa o que? Frieza, dureza, mágoa, orgulho, resistência à voz de Deus. E ele está falando: eu vou remover esse coração de pedra, filho. Eu vou remover essa frieza espiritual, eu vou remover essa dureza, eu vou remover essa mágoa, eu vou remover essa resistência à voz de Deus. Ele quer remover esse coração de nós. Ele quer nos dar um coração sensível. Ele quer nos dar um coração amoroso. Ele quer nos dar um coração que vive em comunhão com o Senhor. Por isso que ele diz, mas ele promete algo. Quando ele diz que vai nos dar um coração de carne, ele está dizendo: eu quero te dar sensibilidade novamente. Eu quero fazer você sentir minha presença novamente. Eu quero fazer você amar novamente, perdoar novamente. Eu quero escrever uma nova história para você. Eu quero te mudar por completo. Colocar sensibilidade em nós. Talvez você está aqui falando: pastor, mas eu já sou crente. Mas às vezes o nosso coração está como um coração de pedra. A gente não tem mais sensibilidade. A gente não perdoa mais. Carregamos mágoas das pessoas. Frieza espiritual. E Deus ele quer quebrar esse nosso coração aqui nesta noite. Ele quer dar um novo coração, onde você possa sentir sensibilidade novamente, amar novamente, perdoar novamente, ter fome dele, sede novamente. Esse coração que Deus quer me dar, e Ele quer te dar, porque esse Deus é especialista em fazer algo novo na minha vida e na tua vida. E hoje essa promessa ela continua viva. Ele pode trocar esse coração endurecido por um coração sensível e cheio do Espírito Santo para cumprir o propósito de Deus.
Aceite essa transformação. Aceite ser quebrado, tocado pelo Senhor. Aquele que sente, querido, aquele que se sente quebrado, derrotado, sem esperança, pode ser totalmente restaurado pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos renova. Ele nos faz nova criatura em Cristo Jesus. Ele nos dá um novo nome. Ele nos dá uma nova identidade. Ele apaga o meu passado, Ele apaga o teu passado. Ele nos dá um novo futuro. Porque esse Deus, Ele é especialista em fazer um novo na minha vida e na tua vida. A tua vida que não tem sentido, Ele coloca sentido. Você não tinha mais sonhos, Deus coloca sonhos. Porque Ele é especialista em fazer algo novo. Pastor, mas para mim ser renovado, para Deus fazer algo novo na minha vida, o que é que eu faço? É só você abrir o seu coração e falar: Senhor, faz a tua vontade em mim, me coloco diante do Senhor. Ah, pastor, mas o Senhor não sabe quem eu sou, o Senhor não sabe da minha vida, o Senhor não sabe o que eu fiz. Eu não sei, mas aquele que te trouxe aqui, Ele sabe de todas as coisas. E mesmo assim Ele quer fazer um novo na tua vida. Mesmo assim Ele quer fazer algo novo em você. Lembra daqueles 12 ladrões? Estava ao lado do Senhor na cruz. E um daqueles ladrões olha para Jesus e fala: se tu és mesmo o Filho de Deus, desce dessa cruz, salva a ti mesmo e depois nos salva. Tu não és o Filho de Deus? Tu não és o que tem poder? Tu não és o soberano? Se realmente tu és o Filho de Deus, desce dessa cruz. Ele começa a falar algo para Jesus. E um daqueles ladrões olha para ele e fala: estamos aqui porque a gente merece. A gente está passando isso aqui porque a gente pecou, mas ele é inocente. E olha para Jesus e fala: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Aleluia. Jesus olha para aquele homem e fala: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Glória a Deus. No último minuto da vida dele, posso para você, nos últimos segundos, Jesus muda a história daquele homem. O destino dele é mudado, mas sabe por quê? Por causa de uma decisão, de uma escolha, foi determinado o futuro dele. Algo foi renovado, mas por causa de que ele tomou uma decisão. Eu estou aqui, eu estou passando por isso, não é culpa de Jesus, não é culpa dele, é minha. Eu estou pagando pelos meus erros. Mas ele olha para Jesus e fala: Senhor, lembra-te de mim. Sabe o que ele estava dizendo? Me perdoa. Eu sei para onde eu vou, eu sei qual o destino, mas olha para mim, Deus, com olhos de misericórdia, lembra-te de mim. E aquele homem arrependido, o Senhor olha para ele e fala: filho, minhas palavras, você está perdoado, você vai estar comigo no paraíso. Aleluia. Não é o que você fez a semana passada, não é o que você fez hoje, é a sua decisão de hoje, de agora, que vai determinar o seu amanhã. É a sua decisão de agora que vai determinar você viver o novo de Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. É a sua decisão. Eu lembro de uma criança, quando a gente era no outro prédio, da outra igreja, do outro prédio, quando a igreja era no antigo prédio, e uma criancinha que fazia parte da salinha, os pais e a mãe não vinham para a igreja, eles não faziam parte, e aquela criança, ela todos os cultos, ela vinha, participava da salinha, escutava a palavrinha na sala, porque as criancinhas estão na sala, elas não estão só pintando, elas escutam a palavra, elas estão recebendo do Senhor lá também. E ela escutava a palavra ali, e um dia, aquela criança dentro de casa, ela começou a orar. E ela orando na sala, de repente
a mãe e o pai vê aquela criança orando, chorando diante do Senhor. Sabe o que aconteceu? O pai e a mãe daquela criança caíram no choro, se abraçaram com ela e aceitaram Jesus. Por causa da decisão de uma criança, Deus fez tudo novo. Porque se Deus ele é especialista em fazer o novo na minha vida e na tua vida. Talvez hoje você está aqui, você veio de casamentos frustrados, relacionamentos frustrados, muitas coisas que aconteceram na sua vida. Mas se você se colocar diante de Deus, Deus está dizendo para você nessa noite: eu quero fazer o novo. E o novo de Deus é diferente do meu e do seu. Qual os teus sonhos? Ou você não tem mais sonhos? Mas eu quero te dizer que o sonho de Deus, querido, é muito maior do que o meu, do que o seu. O que eu sonhava em viver para Deus é muito pequeno diante do que Deus já fez e está fazendo na minha vida. Porque esse é o nosso Deus, esse é o amor do nosso Deus. Se coloca diante de Deus, deixa Ele fazer um novo. Pastor, mas eu não entendo, não preciso entender. Apenas aceite o que Ele quer fazer. O novo, querido, o novo, para a gente viver o novo de Deus exige muitas coisas. A gente tem que sair da zona de conforto, tem que deixar nossas vontades, o meu eu, o seu eu de lado, aquilo que você tanto quer. Às vezes temos que deixar de lado para que Deus faça o novo. Lembra de Abraão? Abraão tinha sonhos, construiu tudo. Vivia onde? Em casa, tranquilo. E Deus chega para Abraão: Abraão, deixa a tua terra, a tua parentela, deixa a casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus falou onde era, Deus não disse. Deus falou só: deixa tudo, Abraão. A escolha é tua. Se tu quiser viver teus sonhos, tu vive. Tu quiser viver tuas vontades, tu vive. O que tu construiu aí pode viver, mas eu tenho um novo para a tua vida. E o novo está onde? Só obedece, que eu vou te mostrar. O que você tem construído, o que você tem colocado. Você fala: não, pastor, eu quero viver isso. Deus está falando para você nesta noite: deixa tudo e vai viver aquilo que eu tenho para você. Não, pastor, mas eu tenho uma festa marcada semana que vem, eu tenho um aniversário marcado ano que vem, a semana que vem. Pastor, eu já tenho isso, eu já fui até o ingresso. E Deus está falando para você nessa noite: deixa o ingresso, deixa a festa de lado e vem viver aquilo que eu tenho para a tua vida. Vem viver aquilo que eu já planejei para você. Pastor, mas o que Deus tem? Não precisa você não queira saber, apenas creia, obedece. O que Ele tem para mim, para você, é coisas extraordinárias. Diga para a pessoa que está ao seu lado: meu Deus e o seu Deus nunca erra. Ele nunca erra. Eu erro, você erra, mas Ele nunca erra. Nunca. Eu nunca vi esse Deus errar e nunca vou ver, e você nunca vai ver. Então confia. Não queira saber: pastor, mas eu não sei o que Ele tem. Mas eu digo para você: o que Ele tem para a sua vida é bênção, é algo novo, transformador. Aceite ser renovado. Aceita ser mudado, querido. E a terceira coisa e última que quero falar para você nesta noite: um coração renovado. Diga para você que está ao seu lado: um coração renovado. Diga: atrai a presença de Deus. O pecado, ele nos afasta, mas um coração renovado, ele atrai a presença de Deus. Ele atrai a presença do Espírito Santo. Olha o que a Bíblia diz em João, verso 14. Um verso bem conhecido, João, verso 14, capítulo 14, quer dizer, capítulo 14, verso 16. João 14, verso 16. Amém? João 14, 16 ao 17. Olha o que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a
a fim de que esteja para sempre convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Vós os conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Você entende o que é isso? Ele diz que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas ele diz: vós conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. Ele estará injetado em mim e em você. De quem ele estava falando aqui? Do Espírito Santo. Ele falou: eu vou, mas eu enviarei outro, o Consolador. Querido, diga para a pessoa que está ao seu lado: o Espírito Santo, Ele habita de quem é purificado e renovado. O Espírito Santo, Ele habita de quem é purificado e renovado. Quem aqui gosta de morar dentro de um ambiente sujo? Quem aqui gosta de estar numa casa toda suja, toda bagunçada? Tem alguém aqui que gosta? Quem aqui gosta de entrar dentro de uma casa e está tudo limpo, organizado? Eu creio que todo mundo gosta de estar dentro de um ambiente desse. Você acha que o Espírito Santo vai querer morar dentro de uma casa suja? Dentro de um lugar imundo? Dentro de um lugar totalmente bagunçado? Não, o Espírito Santo, ele não vai morar num lugar desse. Ele habita em um lugar purificado e renovado. Ele não habita em um lugar imundo. Um coração limpo é terreno fértil para a presença de Deus. Quando o coração está limpo, ele é um terreno fértil para a presença do Senhor, para o derramar do Espírito Santo, para o transbordar do Espírito Santo. Mas o meu coração e o seu coração tem que estar limpo, porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então eu e você devemos entender isso. Eu tenho que ser renovado todos os dias. O meu coração tem que estar limpo para ser um terreno fértil da presença do Senhor. Jesus sabia, querido, que os discípulos ficariam aflitos, com medo, sem direção, em meio à incerteza. E Jesus faz uma promessa para eles. E Jesus faz essa promessa para os seus discípulos: eu não vos deixarei vocês sozinhos. Eu não vou deixar vocês sozinhos, filhos. O Consolador, o Espírito Santo, é a presença contínua de Deus em mim e em você. É a presença de Deus na minha vida e na tua vida. Ele não vem apenas para estar ao nosso lado, mas para habitar dentro de nós, guiando, fortalecendo e consolando e ensinando. Ele não veio apenas para estar ao meu lado, não. Ele veio para morar dentro de mim e dentro de você. Então zele por essa casa. Você é morada do Espírito Santo. Você é casa de Deus. Aleluia. Mas lembre-se, Deus não mora no lugar imundo. Deus não vai morar no lugar imundo. Temos que cuidar da casa do Senhor. A Bíblia diz que o mundo ele não pode conhecer, porque o mundo ele vive pela aparência. Mas aquele que anda com Cristo conhece sua voz, sente o seu toque e experimenta da sua presença. Não viva por aparência. Como eu falei no início desse culto, não viva pela aparência, não. Ande, querido, guiado pela voz do Espírito Santo de Deus. Porque um coração renovado, ela atrai essa presença, ela atrai o amor de Deus. Somos guiados por Ele, ouvimos a voz dele, ouvimos a voz dele. Ele nos consola, Ele nos ensina, Ele nos dá direção. O Espírito Santo ele é mais do que uma força, Ele é uma pessoa divina que quer comunhão, quer falar com você, quer ter intimidade com você, quer transformar você. Ele é mais do que uma força. Ah, pastor, mas eu não vejo. Eu também não vejo, mas eu sinto. Ah, pastor, como é que vocês creem no Deus ao qual vocês não veem Ele? Vocês são loucos, que a Bíblia chama de louco.
que realmente a gente não vê, mas a gente crê e a gente sente. Para ele estar aqui, cadê? Não estou vendo, mas ele está. Amém. Glória a Deus. Ah, mas eu não estou vendo, mas eu sinto. É como eu falo, a energia, quem vê? Você vê a energia? Mas quem quer botar o dedo na tomada? Você sabe que ela está lá. Porque se você botar na tomada o dedo na tomada, você vai levar um choque. Mas com o Espírito Santo, quer dizer que você é mais impactado ainda do que qualquer choque de energia. É muito maior o que Ele pode fazer na sua vida. E essa promessa de Jesus é a garantia, querido, de que nunca estaremos sozinhos. Mesmo em meias lutas, perdas, nas dúvidas da vida, o Consolador, Ele está conosco. Diga para a pessoa do seu lado, porque Ele veio. Diga, porque Ele veio para ficar. Ele veio para ficar. Essa é a garantia. É uma das promessas. Ele veio para ficar. Ele veio para morar em mim. Ele veio para morar em você. Mas essa casa tem que ser renovada. Ela tem que estar purificada. O Espírito Santo, Ele quer fazer morada em nós. O pecado, querido, ele suja, mas o Espírito Santo, Ele limpa. E Ele quer te limpar nessa noite. Ele quer limpar você nessa noite. Pastor, eu pequei, eu errei, fiz isso, eu fiz aquilo. O Espírito Santo nessa noite, Ele quer limpar você. Ele quer restaurar a sua vida nessa noite. Fica de pé.